Olá, seja bem-vindo ao Papo Católico. Eu sou o Daniel, estou aqui hoje com o Cícero. Bem-vindo, Cícero, tudo bem? Bem, Daniel. E o Cícero é responsável, um pouco responsável por quem eu sou hoje. Você vai perguntar, assim, o Cícero é professor? Não. O Cícero é um grande amigo? Sim, o Cícero é um grande amigo. Mas o Cícero era um cara que me vendia muita pizza. Então metade do meu corpinho eu devo ao Cícero. E o Cícero hoje trabalha numa casa de massa aqui em Curitiba. É casado com a Naya, né? O Cícero é meu padrinho de casamento, então é uma pessoa que eu estimo bastante. E Cícero, quando eu te conheci, o que me marcou muito foi a história do teu filho, né? Do Vitor e tal. Conta pro pessoal aí como é que foi essa experiência de alguém que não era católico, né? Com Nossa Senhora. O teu filho tinha uma doença séria, né? Que é epilepsia, né? Sim, sim. Conta um pouquinho como é que foi. Então, Daniel, o caso é o seguinte. Quando eu me casei, eu era católico só de boca para fora. Eu não tinha costume de ir à igreja. Só fui batizado na igreja católica. Na verdade, eu nem me lembro de nada que o padre falou durante o meu casamento. Quer dizer, para mim... Não ia na missa, nada? Não ia na missa. Nem no Natal, Cícero? Nem no Natal. Nem no Natal. Nem no Natal. Acontece que a minha família, né, seguia outra religião. E aí, eu fui levando a vida assim. Na verdade, eu achava que eu podia fazer tudo o que convinha, o que eu queria, né? Então, casei com a minha esposa, amava muito ela, amo muito a minha esposa, mas depois de uns tempos, nós começamos a brigar, e a brigar muito, por minha causa, porque ela era católica. Eu seguia outras, se havia uma seita ali na frente, eu ia ver o que é, sabe? Ah, tá, Experimentava meio que, né? Então eu experimentei de espiritismo, Seixonoe, outras filosofias, né? Que eu respeito e tudo, mas o que eu achava era o seguinte: por ser minha família acreditar em reencarnação, eu também acreditava em reencarnação. Sim. Então, na verdade, eu não conhecia nada da verdadeira doutrina católica. Sim. Aliás, tem muito católico que acredita em reencarnação. Dessa maneira, assim, né? Que leva por desconhecimento, né? Então, aí o que aconteceu? Minha vida, nos primeiros anos de casamento, foi só briga, a ponto da minha esposa querer se separar de mim. Então, eu acho que Deus foi encaminhando algumas coisas e aquela velha história: se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Quando foi um belo dia, eu tenho 3 filhos, né? Hoje eu tenho 55 anos, eu tenho uma filha de 32, um filho de 28 e um de 27. Naquela época, o filho do meio, que é o Vitor, ele tinha 3 anos, 3 para 4 anos. Criancinha. E aí ele começou a ter os ataques epiléticos. Só que eram ataques curtos e rápidos, né? Então eram ataques epiléticos, era convulsões que duravam assim 10 a 15 segundos. E era frequente, todo dia? Aí que tá. Começou devagar, quando a gente deu por conta, ele estava com 40, 50, 60 convulsões por dia. Nossa. Entre o dia e a noite, né? Então, o médico chegava para a gente e falava assim: ele não pode ter essas convulsões, porque ele está queimando neurônios cada vez que tem essas convulsões. Então, nossa vida era um desespero. Durante quase 2 anos, nós corrimos de um médico para o outro, né, procurando a cura. E os exames apareceram alguma coisa ou não? Nada. Não. Não apareceu nada. Nada Que indicasse que tivesse... Nada, não. Foi feito ressonância, foi feito... Mesmo naquela época, né, já tinha ressonância magnética. Então, nada indicava. E nós cada vez mais desesperados. Porque era assim: ele começava a ter picos de convulsão, depois diminuía. Isso durante a semana, entende? Então, 4, 5 dias com picos de convulsão, depois diminuía um pouco, mais 4, 5... A vida da gente era isso. Ele dormia no quarto do lado, mas nós com a porta aberta, cada vez que ele gritava, a gente corria ali e abraçava ele. Mas durante 2 anos foi essa cruz.
E a gente foi se desesperando, fomos para tudo quanto é médico. O melhor médico de Curitiba nós levamos, apesar de não poder, tá, não ter dinheiro, mas a gente fazia o que podia, né? Fomos para São Paulo, fomos para o Rio Grande do Sul e nada. E aí eu comecei a ficar desesperado, né? A gente ficava, eu fui em centro espírita, sabe? Para ver, né? Quando a gente está desesperado, a gente procura. Sim, né? o que Então, aparece. o que aparece. E aí o que aconteceu? Um belo dia, a minha mãe, já desesperada, porque a gente não sabia mais o que fazer, porque a gente estava com ele assim, a gente acordava 10 a 12 vezes por dia, por noite, só para acolher ele, acudir ele. Era assim a nossa vida. E um belo dia, a minha mãe estava no quintal e ela olhou para o céu, olhou para o sol. Ela nunca foi assim, nunca foi muito católica e tal, mas ela acreditava em Nossa Senhora, acreditava, né, em Jesus, sempre acreditou. E aí ela olhou e falou assim: Deus, mostra para mim um caminho para ver a cura do meu neto. Por favor. Por esse sol que eu estou vendo aqui, eu acredito em vós. Mostra para mim o que nós podemos fazer. Pois bem, quando ela disse isso, testemunho da minha mãe, ela viu em volta do sol o terço. Nossa. O terço certinho. Nossa. Ela gritou para minha esposa, que estava na cozinha: Naia, corre aqui. Vem aqui correndo. Quando a Naia saiu, ela viu o terço entrando nas nuvens. A Naia viu também. Eu também. Naia é a mulher de Cícero, tá? É minha esposa. Isso, para quem não. Então, a primeira coisa que elas fizeram foi correr para contar para mim. E eu, um cara que não acreditava na Igreja Católica, não ia à missa, vivia, né, na vida, né? De repente, peguei aquele terço lá, falei assim: é isso, eu acredito nelas, né? Eu acreditava nelas, então é isso que eu vou fazer. Então, coloquei o joelho no chão e fui rezar. Na mesma hora? No mesmo dia. No mesmo dia. Nunca tinha rezado o terço na vida. Nunca tinha rezado o terço na vida. Nem sabia rezar, provavelmente. Não, fui lá procurar o livrinho não tinha lá, internet. não sabia os mistérios, né, e tal. Hoje eu sei todos os mistérios, né? Então aí o que aconteceu? Todos os dias eu comecei a rezar pela vida. Todos os dias da minha vida. Não faltava um dia sequer. Então, aos poucos, isso foi me levando para a Igreja Católica. Porque, né, quando você começa a pedir para a mãezinha do céu, ela vai mostrando o caminho também. Sim, indicando Jesus. Indicando Jesus. Porque a minha vida era quase um inferno. Eu brigava com a minha esposa de gritar com ela, de bater porta, de arrebentar porta. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar, mas era verdade. Era verdade. Mas você sentiu, rezando o terço, o que você sentiu assim, de mudança? Na verdade... Na tua família? Na verdade, assim, eu comecei a sentir que eu comecei a ficar mais calmo. Porque, na verdade, o problema era eu. Se controlar mais. Se controlar mais, sabe? Então, eu comecei a diminuir as brigas, os gritos e tal em casa. E aos poucos, eu comecei, Daniel, a ir para a missa. Sabe? Eu comecei a ir para a missa. Coisa que eu não ia, né? E minha esposa começou a me levar, porque ela era católica e eu não. E aí a gente começou, inclusive, eu rezei por ele pelo menos 2 anos, sem parar, ininterruptamente. Ininterruptamente. E aí... Mas nele, você viu, foi diminuindo, demorou, foi um dia? Não, Como que foi? Não foi. De repente, eu não via nenhuma melhora, né? Mas eu não parava. Tá. Eu não parava, Tá. né? Então... Continuou por tempos atrás. Continuando e tal. Não, mesma coisa. Tá. Mesma coisa, sem parar. Quando foi um belo dia, eu estava deitado
E aí, eu logo adormeci. Naquele dia, eu tive um sonho. Eu sonhei que havia uma chuva muito forte, uma tempestade na escuridão. Era uma escuridão que você não conseguia ver nada, além daquela chuva, né? E aquela noite era muito sombrio. E eu olho lá no fundo, eu vejo uma luz, nesse meu sonho. Aí eu começo a caminhar para essa luz, porque era a única coisa que tinha para mim como base, era aquela luz. Quando eu vejo, de repente, uma silhueta, aí eu vi que era uma pessoa. Aí eu vi que aquela luz saía do coração daquela pessoa. Tá. Era a Virgem Maria. Nossa. Foi... É só lembrar. Nossa, que forte. Aí eu falei assim, meu Deus, é Nossa Senhora. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu chamei a minha esposa. Ela não estava dormindo. Ela falou assim, Nai, eu tive esse sonho. A minha esposa olhou para mim e falou, porque a porta do quarto do meu filho ficava aberta, né? E a gente, para poder olhar ele, né? Ela falou, e eu acabo de ver luzes azuis e brancas em cima dele. Nossa. Nossa, que forte. Aí eu pensei, é Nossa Senhora. Se você viu luzes azuis, é a cor de Nossa Senhora. Sim, azul e branco. 3 dias depois, ele parou com as convulsões. Nossa. Ele não parava. Muito forte, muito forte. Ele só diminuía, mas ele não parava. E aí, nós começamos a ver, né? Falava assim, puxa, acho que talvez continue, né? A gente estava inseguro ainda. Sim, sim. Aí passou 1 mês, 2 meses, passou 6 meses e nada dele ter convulsão. Aí nós fomos para o médico. Eu não lembro do nome do médico, faz muitos anos, minha esposa até lembra. Um grande médico. E chegamos para ele e falamos, doutor, um menino parou de ter convulsões. Mas faz quanto tempo que não tem? Faz 7 meses. Mas que remédio vocês tomaram? Que remédio vocês? Porque nós já tínhamos tomado todos os medicamentos que havia. Anticonvulsivos. Todos os anticonvulsivos. Aí ele falou assim, não, nenhum, doutor. Aliás, eu não contei para ele também que a gente tinha parado com os remédios, entendeu? Nós paramos. Tá certo que não devia, não é isso que deve ser feito, né? Mas nós paramos. E aí ele falou assim, mas como? Ele falou assim, parou de vez? Eu falei assim, parou de vez. Ele falou assim, então pode dizer uma coisa, posso dizer uma coisa para vocês, isso é um milagre. Nossa. Ele falou para mim. O médico confirmou. O médico confirmou que é um milagre. Nossa. Aí o que aconteceu, Daniel? Aos poucos a nossa vida foi melhorando, né? Só que, veja, eu vou falar uma coisa com sinceridade, né? Porque as pessoas estão aqui vendo a gente. Passou um tempo, eu relaxei, entendeu? Aí parei de rezar o terço, mas o terço às vezes eu rezava, não rezava. Parei de ir à missa, comecei a brigar de novo com minha esposa. As brigas feias de novo, sabe? E aí o que aconteceu? Uma noite, eu estava dormindo, isso já tinha passado 1 ano que o Vitor já tinha parado as convulsões, né? Eu estava dormindo, aí eu acordei, era por volta das 5 da manhã, e não consegui mais dormir. E eu estava deitado, eu estou falando isso porque isso me lembra, de uma forma bem menor, do testemunho de Glória Paulo. Né? Então tem alguma coisa a ver. Eu estava dormindo, deitado, de repente, eu não consegui dormir. Eu fiquei assim, acordado, como se alguém tivesse pegado 1 litro de gasolina e jogado no meu corpo e tacado fogo. Nossa. O fogo veio assim, de baixo para cima. Sabe? Foi uma coisa muito forte. Me queimou por dentro. O meu coração começou a acelerar, Daniel, como se eu fosse morrer. Eu estava sentindo que eu ia morrer. Eu nunca senti uma coisa tão terrível.
tão terrível. Foi de uma força assim, que eu senti que era espiritual, mas era ao mesmo tempo o meu corpo sentiu também. Mas sentiu que era bom ou ruim? De origem Eu senti boa ou ruim? que era bom, eu senti que era de Deus. Uhum. Eu tinha certeza, é de Deus. Mas ao mesmo tempo, aquele temor, talvez o santo temor de Deus, tomou conta de mim. Uhum. E eu pensei, se eu estivesse nas mãos de Deus agora, eu acho que eu iria para o inferno. Você está entendendo? Sim, sim. Foi se eu estivesse no julgamento, se eu estivesse exatamente, diante de exatamente. Deus. Diante de Deus ali, eu iria para o inferno. Aí eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo respirar. Eu acordava, tentando acordar a Naya, batendo nela, falei, Naya, me ajuda. Ela levantou desesperada, foi o que foi? Meu coração não para de acelerar. Ele estava numa taquicardia assim, sabe, que era uma coisa impressionante. Aí ela falou assim, eu vou chamar o médico, vamos para o hospital, vamos correr para o pronto-socorro. Ela levantou para ir no pronto-socorro, mas aos poucos meu coração foi acalmando e desacelerando. Aquilo me deixou muito pensativo. Claro, eu nunca tinha sentido aquilo. 3 dias depois, meu filho voltou a ter convulsões. Nossa. Aí eu percebi. Causa e efeito. Exato. Eu tinha recebido uma graça muito grande. Uhum. Mas depois, eu relaxei. Sim, baixei a guarda. Baixei a guarda. Comecei falei assim, aí Deus, o que Deus me mostrou? Se você não tomar cuidado, é isso que vai acontecer contigo. Eu senti, naquele momento, eu não sei se você já ouviu falar de alguns das aparições de Garabandal. Sim, sim. Espanha, acredito nelas. Então, em Garabandal eles dizem, as meninas, as videntes, dizem que haverá um aviso. Uma purificação interior. Uma purificação interior. Daniel, eu acho que eu senti 1/100 dessa purificação que vai haver. Eu tenho certeza disso. Certeza absoluta. Sim. Porque ela disse que alguma coisa que iria queimar, mas ia queimar por dentro. Eu senti um pedacinho de ser consumido ali. Eles falam que se olhar com o olhar de Deus. Isso. Se olhar exatamente, com os olhos de Deus. Exatamente. Eu senti um remorso tão grande quando eu senti aquele fogo, que eu tive vontade de me matar naquele momento. Sabe? Eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Foi horrível. Foi horrível. Tipo, olhou para a miséria, né? Exato. A miséria da minha própria alma, né? De tudo que a gente é, como pecador que eu sou, né? Como pecador que eu sou. Mas Deus foi misericordioso de novo comigo. Eu voltei a rezar, voltei a ir na igreja e Ele parou as convulsões. Amém. Até hoje. Então, legal a entrevista. Faz um convite pro pessoal ir rezar o terço, então, você que é um devoto, né? Irmãos, irmãs, eu digo para vocês uma coisa do fundo do meu coração. Não tem graça maior do que você rezar o terço com a confiança de que a Virgem Maria está olhando por nós e ela intercede. Podem ter certeza disso. Muitas vezes pode demorar. Eu levei 2 anos para receber a graça. Mas tenho certeza que ela sempre vai estar atenta aos teus problemas, à tua vida. Por isso, eu digo para vocês, rezem o terço todos os dias. E podem ter certeza, vocês vão estar protegidos de todo o mal. Principalmente do mal que está ocorrendo na humanidade. Amém. Nesses tempos. Amém. Obrigado, Cícero. Recomendo para vocês verem um vídeo nosso aí que se chama Terço, uma vã repetição, que a gente é acusado de uma vã repetição. Você vê que não, o terço não é uma vã repetição. O terço ele é cristocêntrico, o terço medita a vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não deixe de rezar e você vai ver que essas bênçãos que aconteceram na vida do Cícero, acontecem na minha, podem acontecer na sua também. Deus te abençoe. Amém. Valeu. Fique com Deus.